O Fórum da Barra Funda, tão agitado nas manhãs de São Paulo, ficou completamente paralisado quando a juíza bateu o martelo, deixando o ambiente em um silêncio que até fazia o ar pesar. De um lado do salão, advogados ajustavam papéis e cochichavam entre si, tentando decifrar para onde aquele processo podia caminhar. No outro, curiosos se inclinavam nos bancos, atentos a cada novo olhar ou gesto, esperando que qualquer movimento quebrasse aquela tensão suspensa. Lúcia sentou-se, na primeira fileira, de postura ereta. Mesmo usando uma roupa bem simples, quase invisível entre tantos ternos escuros e saias alinhadas. No peito, apenas um crachá plástico pendurado por um fio azul denunciava quem ela era. Ainda assim, havia algo nela que ninguém conseguiria ignorar. O modo como mantinha as mãos juntas, segurando firme uma caneta barata, mostrava uma rotina de disciplina rígida. Olhos que não desviavam, atentos a todos que entravam e saíam, e o maxilar contraído a cada vez que a juíza pedia silêncio. Era uma armadura que ela forjara em anos, lidando com situações muito piores do que aquela sala poderia imaginar. Mas todo esse foco era por um motivo indiscutível, e qualquer pessoa que olhasse entenderia. Um pouco mais adiante, no banco dos réus, estava Ricardo, seu irmão caçula, magro e pálido, mexendo nos dedos nervosamente. Ele não conseguia desviar o olhar de Lúcia, buscando nela a força que ele próprio sentia faltar. O processo pesava em cima de Ricardo como uma onda prestes a engolir tudo, e era no olhar da irmã que ele tentava se segurar, como quem encontra uma pedra firme, enquanto tudo ao redor é instável. Cada instante ali parecia se esticar. Lúcia respirava fundo, sabendo que não podia demonstrar dúvida nem por um segundo. Os promotores do Ministério Público cochichavam, preparando argumentos e pastas cheias de provas, enquanto os defensores tentavam organizar as próprias ideias. Mesmo no meio de tanta formalidade, Lúcia se mantinha firme, os olhos não piscavam, enquanto a voz da juíza ecoava, trazendo o foco de todos para o começo daquele julgamento que prometia ir muito além dos muros do fórum. Lúcia nunca precisou erguer a voz ou chamar a atenção para que todos ao redor percebessem sua presença. Bastava seu jeito quieto, o silêncio firme e calculado, para que até os mais experientes defensores sentissem a intensidade dela ali. Entre a troca de documentos e o burburinho baixo do Fórum da Barra Funda, ela não deixava escapar um só detalhe. Enquanto promotores listavam datas e acontecimentos e testemunhas aguardavam ser chamadas, Lúcia ficava atenta. Seu olhar vasculhava o ambiente, pegando cada expressão vacilante, todo sussurro fora de hora, cada troca de olhares que pudesse revelar alguma coisa além do que estava nos autos. Ela gostava de juntar peças, criar mapas mentais que nem sempre eram claros para os outros, mas que para ela desenhavam o real sentido por trás daquele processo. O julgamento na superfície parecia só mais um entre tantos outros que lotavam as pautas da justiça paulistana. Mas Lúcia sabia que debaixo dos protocolos e dos termos técnicos havia uma realidade muito mais dura querendo vir à tona, cheia de interesses e decisões tomadas longe dos corredores do fórum. O contato visual com Ricardo era sempre contido, quase imperceptível, mas cheio de significado. Não era o tipo de ligação exagerada, cheia de gestos dramáticos, como às vezes se vê em casos de família. Era muito mais discreto. Quando Ricardo, no banco dos réus, sentia as próprias mãos suarem de nervoso, ele buscava o olhar da irmã. Nem sempre Lúcia devolvia o olhar completamente, mas quando fazia, bastava um rápido aceno de cabeça, um olhar fixo durante meio segundo. Isso era tudo que Ricardo precisava para juntar forças e manter a postura. O estranho é que, mesmo sem palavras, ambos sabiam o que o outro sentia. Quando a advogada de Ricardo começou a ser pressionada pela juíza,
Lúcia apenas esticou um pouco o queixo para frente, quase como quem indica: segue em frente, vai dar certo. Era esse tipo de cumplicidade silenciosa, misturada com a força que só quem passou maus bocados junto consegue manter. Por mais que a ligação não fosse visível, para eles era como se pudessem conversar por pensamento naquele tribunal cheio de olhares e julgamentos. Ainda que todos aparentassem calmaria enquanto os trâmites seguiam, a tensão era palpável. Foi nesse ambiente carregado que entrou Jorge, o terceiro personagem central daquela história. Policial experiente, Jorge trazia no uniforme cada medalha e insígnia possível, como se usasse o próprio peito para exibir o quanto mandava naquele espaço. A postura dele era quase teatral. Ocupava cada centímetro da sala de audiência, andando devagar, olhando nos olhos de quem cruzava seu caminho, rindo baixo quando alguém se sentia intimidado só com a presença dele. A cada passo, Jorge trocava olhares rápidos com Mário, seu parceiro de corporação, que também estava presente à audiência. Os dois se entendiam apenas com gestos e deixavam claro para qualquer um que não estavam ali para ceder. Eram os tipos de pessoas para quem o poder era vício e que há muito tempo já haviam aprendido a usá-lo e abusar dele, sem medo de consequência. O ambiente ganhava um peso a mais toda vez que Jorge tomava a palavra, porque até o tom da voz dele parecia deixado para criar insegurança em quem ouvia. Lúcia observava tudo com atenção, percebendo que o verdadeiro perigo naquela sala não vinha dos argumentos do Ministério Público nem do processo em si. Ela sentia o impacto do privilégio escancarado de Jorge, o tipo de homem que jamais tinha escutado um não na vida e que, por isso, tomava qualquer contrariedade como afronta. Quando ele ria de lado ou cochichava algo com Mário, era impossível não notar o desprezo escondido nas palavras e olhares. Nos bastidores desse julgamento paulista, ficava evidente que as disputas iam além dos autos. Era a influência dos que sempre decidiram as regras conforme a própria vontade, desafiando inclusive os limites institucionais. Lúcia sabia, de um jeito amargo, que naquele tribunal tanto se julgava um crime quanto a coragem de desafiar quem sempre esteve acima da lei. Ela entendia também que a busca pela verdade colocaria todos, especialmente Ricardo, sob um teste severo, em que a justiça formal era apenas parte do desafio, enquanto as dinâmicas de poder ameaçavam sufocar qualquer tentativa real de justiça. Era como se o tribunal estivesse dividido entre quem tinha tudo a perder e quem se sentia intocável. E Lúcia, no meio daquilo, sabia que cada movimentação daquele embate poderia mudar para sempre a vida dela e do irmão. Quando a juíza anunciou o nome de Lúcia para depor, um novo tipo de silêncio tomou conta do Fórum da Barra Funda. Até mesmo Jorge, com toda a sua pose de autoridade, parou de rir. Todos que ocupavam aquelas cadeiras desconfortáveis, inclusive advogados e jornalistas, voltaram sua atenção para a mulher que cruzava a sala com passos firmes, resultado de anos em treinamentos duros da Polícia Civil de São Paulo. Não havia espaço para dúvida em seu jeito de andar. Vestia roupa simples, mas cada gesto tinha uma precisão incomum, como se cada pequeno movimento tivesse sido ensaiado na rotina de quem sabe que o fracasso pode custar caro. E, às vezes, a própria vida. Ao chegar ao banco das testemunhas, Lúcia não titubeou. Sentou-se ereta, encarando a juíza de frente, depois o promotor, depois Jorge e Mário. Sabia que os olhares deles vinham carregados de julgamento e, em certos momentos, até de deboche. Mas o que estava em jogo era muito maior. Lúcia precisava mostrar não só a inocência do irmão, mas também a verdade por trás de tudo que o processo tentava esconder. A primeira pergunta do promotor foi cheia de desconfiança.
querendo saber detalhes do passado de Lúcia. A senhora pode declarar sua função atual na Polícia Civil e há quanto tempo exerce esse cargo? Ela respondeu firme, sem hesitar. Sou investigadora da Delegacia de Homicídios do DHPP há mais de 15 anos. Ao declarar seu cargo, o clima mudou no fórum. Era diferente ouvir de alguém de dentro do sistema tudo aquilo que muita gente ali ignorava ou tentava abafar. O respeito pareceu circular pelo recinto, mesmo entre aqueles que não gostavam dela. A cada resposta, Lúcia deixava claro que sua experiência em investigações sérias, lidando com situações de verdadeiro risco, era o que realmente dava e peso à sua palavra. Naquele momento, toda a hierarquia formal parecia menor perto do que ela carregava não no papel, mas na prática diária de quem já enfrentou crimes de verdade. Os olhares de Jorge e Mário, antes altivos, foram ficando menos confiantes, quase tensos. A expectativa no salão aumentava a cada resposta. Parecia que, pela primeira vez, a discussão não girava só em torno de relatórios e papeladas, mas de alguém que conhecia, de fato, o preço da justiça no Brasil e que não tinha medo de falar, mesmo quando tudo conspirava contra. A troca de perguntas e respostas entre Lúcia e Mário, outro policial e figura de destaque na corporação, logo virou o centro das atenções no Fórum da Barra Funda. Era como se todo o barulho do corredor tivesse desaparecido. Até quem estava acostumado com aquele ambiente parou para olhar. Mário tentava usar seu tom firme e também aquele jeito de quem sempre se saiu vitorioso nos confrontos decisivos, tentando colocar Lúcia em situações desconfortáveis. A cada frase, Mário insinuava que Lúcia só estava ali defendendo Ricardo porque eram irmãos, deixando no ar a ideia de que o sangue falava mais alto que qualquer compromisso com a verdade. A senhora não acha estranho alguém da sua experiência bater tanto na tecla da inocência do próprio irmão? Até onde vai a imparcialidade quando existe laço de família? Ele fazia perguntas longas e olhava direto nos olhos dela, como se quisesse encontrar alguma hesitação. Mas Lúcia mantinha a calma. À medida que as perguntas ficavam mais provocativas, ela respondia sem erguer o tom ou perder o controle. Meu compromisso sempre foi com a verdade, antes mesmo do meu vínculo familiar. Se existe algo fora do padrão nos autos, é porque alguém está com medo do que os fatos revelam. Era esse tipo de resposta, firme, que devolvia à discussão seu verdadeiro objetivo, buscar justiça além dos laços pessoais. Ela insistia nos detalhes, mostrava documentos, datas, arquivos, confirmava informações que a promotoria tentava ignorar. Era impossível não perceber como sua postura desmontava a estratégia de Mário, que tentava, a todo custo, empurrar a narrativa dos privilégios familiares. Lúcia nunca fugia dos fatos, e quando algum dado era contestado, ela mostrava provas, relatórios oficiais, esclarecendo tudo, sem dar espaço para dúvidas. Os presentes começaram a trocar olhares, percebendo que o argumento de Mário estava perdendo força. Não era mais uma disputa entre irmão e irmã, mas a exposição de uma estrutura maior, onde justiça precisava ser acompanhada de rigor e principalmente nos detalhes menores, aqueles que quase sempre passavam despercebidos e acabavam determinando destinos. Lúcia deixava claro que ali ninguém deveria vencer por ter tradição ou poder. Ali, o que precisava valer mesmo era o que estava nos autos, preto no branco, à vista de todos. Assim que Lúcia terminou seu depoimento, a tensão no fórum ganhou outro tom. Ela levantou do banco das testemunhas com a mesma tranquilidade que tinha mostrado desde o início. Mas o retorno ao seu lugar não foi simples. No caminho até o banco das partes, Jorge, o policial experiente e autoritário, se colocou de pé, praticamente bloqueando sua passagem pelo corredor estreito entre os assentos.
Houve uma troca de olhares curta, mas carregada de antigas rivalidades e recados não ditos, daquelas que dispensam até as palavras. Jorge não fez nenhum gesto ostensivo. O movimento dele foi rápido, quase imperceptível para quem estava distraído. Um esbarrão seco, um empurrão que parecia acidental, mas quem tinha acompanhado cada detalhe sabia que era algo cuidadosamente planejado para deixar marca sem receber punição por isso. A postura de Jorge era de alguém acostumado a intimidar e sair impune, usando a experiência e a autoridade informal que a farda lhe dava para manipular o ambiente a seu favor. Só que dessa vez, Lúcia não recuou. No instante em que sentiu o impacto, ela manteve o corpo firme, virou-se devagar na direção de Jorge e olhou-o nos olhos sem esboçar medo ou raiva. Por alguns segundos, a respiração de quem estava presente pareceu até parar. Foi possível ouvir sussurros entre alguns advogados e também identificar olhares surpresos vindos dos curiosos. Não havia como negar. Aquela agressão, disfarçada de descuido, foi clara para quem sabia ler as entrelinhas daquele tipo de conflito. Ao perceberem que Lúcia não iria se intimidar, pelo contrário, responderia àquela violência velada com dignidade e controle, algo diferente tomou conta do ambiente. O silêncio, que até então era só reflexo de expectativa, ficou cheio de indignação. A postura de Jorge, antes vista como símbolo de força, passou a ser encarada como um excesso, um abuso inaceitável mesmo em um espaço tradicionalmente duro como aquele tribunal paulista. Com esse gesto, Lúcia não só manteve sua autoridade, mas também acendeu nos presentes uma sensação coletiva de que certos limites finalmente estavam sendo questionados ali dentro. Era como se, a partir daquele instante, o jogo de poder e impor respeito pelo medo começasse a ruir diante de um novo sentimento, o de que coragem e integridade ainda podiam mudar silêncios e transformar olhares. O que mais impressionou naquele momento foi a maneira como Lúcia escolheu reagir. Ela não gritou, não fez nenhum escândalo. Respirou fundo, deixou o silêncio se estender por alguns bonitos segundos e, em vez de baixar os olhos, voltou a fitar Jorge com uma serenidade quase perturbadora. Não havia dúvida sobre o que tinha acontecido, só o constrangimento espalhado pelos rostos de quem estava por perto, tentando disfarçar a surpresa. Jorge, percebendo a atenção repentina que atraíra, tentou apagar a situação com um sorriso amarelo e frases vagas. Disse que tinha sido só um empurrão involuntário por causa da movimentação apertada, colocando culpa até na estrutura antiga do Fórum da Barra Funda. O problema é que ali dentro, depois de tudo o que tinham visto nos últimos minutos, ninguém mais comprava aquela desculpa. Mesmo quem sempre preferiu ficar na sombra da autoridade, entendeu o recado de Lúcia. Ser atacada, e logo ali, num espaço que devia garantir respeito, era uma afronta grave a todos. Antes que a história virasse bagunça, Lúcia decidiu agir. Virou-se para a juíza, a doutora Carmen, voz firme, mas sem perder o tom, e relatou em detalhes o ocorrido. Fez questão de escolher as palavras com o mesmo cuidado que usava em interrogatórios, mostrando que ali não se tratava apenas de falta de educação ou uma rusga entre conhecidos, mas de algo muito maior. A violência em um lugar no qual justiça deveria ser garantida. A reação da juíza foi rápida. Doutora Carmen determinou a imediata retirada de Jorge do tribunal, sem alarde, mas com autoridade suficiente para ninguém questionar. A ordem soou como uma bronca em todo o sistema, um lembrete de que, pelo menos naquele momento, o poder da farda não era maior que o respeito devido a cada pessoa. O constrangimento de Jorge ao sair pelo corredor, vigiado por seguranças do fórum, foi visto por todos, e o ambiente pareceu respirar aliviado, mesmo que cheio de pensamentos pesados.
Lúcia manteve o olhar firme, dessa vez encarando colegas, testemunhas e até alguns membros da imprensa. Ficava claro nesse gesto que, por mais sólida que parecesse a estrutura daquele tribunal paulista, para muita gente, nem ali dentro a justiça era a promessa certa, e coragem e denúncia ainda eram armas indispensáveis. Lá fora, na entrada do Fórum da Barra Funda, o clima era completamente diferente do que se desenrolava dentro das salas frias de audiência. Ricardo, irmão de Lúcia, aguardava sem algemas, mas ainda sentia como se estivesse carregando peso nos pulsos. A liberdade era só aparente, pois ele sabia que a qualquer instante uma nova decisão poderia lhe roubar até o direito de esperar ao lado da família. O barulho dos carros vindo da Avenida Francisco Matarazzo, misturado aos murmúrios dos outros réus e advogados, era só pano de fundo para o turbilhão de pensamentos que não paravam na cabeça dele. Ricardo estava exausto. Cada vez que entrava no fórum, sentia que uma parte dele se perdia, como se estivesse abandonando sonhos e aceitando um destino que já tinha sido selado por outras mãos, longe dos olhos dele, em gabinetes de portas trancadas. O medo de ser condenado sem chance de defesa era tão real quanto o concreto do prédio. Por mais que tentasse reunir forças, lhe faltava esperança. Ouvindo relatos incompletos do que acontecia lá dentro, ele quase aceitava, sem resistência, a sugestão constante dos advogados. Talvez seja melhor negociar, fazer um acordo, admitir algo pequeno só para que isso acabe logo. O cansaço tornava a ideia tentadora, como se entregar fosse o melhor que restava. Mas Lúcia não deixava. A cada pausa que conseguia no meio da correria entre depoimentos e conversas com advogados, ela se aproximava do irmão e relembrava a importância de não se render. Você não pode aceitar isso, Ricardo. Não foi só com você, amanhã pode ser com outra pessoa. Se a gente abaixar a cabeça agora, ninguém mais vai tentar mudar nada, dizia, segurando firme nas mãos dele. Ela falava com uma força que vinha da indignação e de tudo que passara naquele tribunal, depois de encarar Jorge e de ver na prática como a injustiça era capaz de se espalhar quando o silêncio dominava. Lúcia queria que Ricardo entendesse uma coisa simples, mas profunda. Sobreviver ali não podia ser apenas aguentar calado. Era preciso resistir. Dizer não ao peso imposto e não deixar que a resignação se confundisse com paz. Só assim, a luta deles faria algum sentido diante de tanta dificuldade e desconforto judicial. Enquanto Lúcia e Ricardo se sentavam em um banco de concreto, tentando entender tudo o que tinha acontecido e como a situação agora parecia ainda mais delicada, um novo personagem apareceu na cena. Era Felipe, um jornalista investigativo conhecido pelos artigos que cutucavam algumas das instituições mais fechadas do estado de São Paulo. Ele caminhava sem pressa, mas com aquela postura de quem está sempre atento ao que os outros fingem não ver. Felipe não era daquele tipo que confiava em justiça apenas por meio de julgamentos oficiais. Seu trabalho era justamente procurar respostas onde ninguém mais se atrevia. Passava dias fuçando processos antigos, buscando depoimentos esquecidos e ligando pontos que para muita gente pareciam desconexos. Já fazia meses que ele vinha tentando abrir brechas nas paredes da corregedoria, especialmente depois de começar a ouvir histórias sobre Jorge, o mesmo agente expulso minutos atrás do tribunal. Chegando perto dos irmãos, Felipe se apresentou de maneira curta, mas logo foi direto ao assunto. Vocês sabem que Jorge já esteve envolvido em outros problemas parecidos, não sabem? Só que sempre escapou ileso porque tinha amigos em cargos altos, gente que preferia esconder a sujeira para manter a imagem da corporação. Ricardo não sabia o que responder, mas Lúcia não se surpreendeu.
Ela já suspeitava que aquele comportamento violento não era inédito, só nunca tinha conseguido juntar provas suficientes para provar isso. A conversa com Felipe clareou ainda mais. O cenário, se antes eles achavam que estavam lutando apenas contra um processo injusto, agora viam que enfrentavam também redes de proteção e omissão por parte da própria corregedoria. Felipe explicou que estava construindo um dossiê extenso, mas precisava de provas claras, sem brechas, para que finalmente alguém lá dentro não tivesse como ignorar. O problema é que sem documentos sólidos e alguém com coragem de ir até o fim, tudo pode ser abafado de novo, disse ele olhando para Lúcia. Era exatamente nesse ponto que Lúcia sabia que já tinha cruzado a linha. Afinal, desde o início, ela nunca teve medo de colocar o próprio nome e reputação em jogo por justiça. Para ela, já estava claro que aquela luta não era só por Ricardo, mas por todos que vinham depois. Aproximou-se mais de Felipe, mostrando que estava pronta para levar as investigações até onde fosse preciso, mesmo que isso significasse enfrentar muros bem mais altos do que os do fórum. Entre olhares e gestos discretos, Lúcia e Felipe não precisaram de muito para entender que estavam juntos naquela empreitada, cada um com sua especialidade. Os dois sabiam que não dava mais para lutar apenas pelas vias certas, porque essas, há muito tempo, estavam contaminadas por interesses e omissões. Então combinaram. Felipe assumiria a tarefa de encontrar antigas testemunhas que, misteriosamente, tinham sumido de São Paulo, justamente quando o caso contra Jorge começava a tomar corpo. Ele iria atrás das pessoas esquecidas do processo, aquelas cujas vozes tinham sido silenciadas, seja por receio, seja por pressão. Enquanto isso, Lúcia, por conhecer as engrenagens do judiciário e da polícia como poucos, faria questão de tornar tudo público. Seu papel seria o de acender a luz sobre o que muita gente só queria manter na sombra, usando não apenas os autos do processo, mas o apelo que começava a crescer nas redes sociais e nas rodas de conversa. Sabia que hoje em dia uma notícia bem contada podia se espalhar igual rastilho de pólvora. E era disso que precisava, de pressão vindo de todos os lados, para que ninguém mais conseguisse fingir que não sabia de nada. Quando terminaram de alinhar as estratégias, saíram juntos do fórum. Não deu nem tempo de atingir a calçada. Uma pequena multidão de repórteres e cinegrafistas já estava à espera. As perguntas se misturavam ao burburinho. Queriam saber sobre a expulsão de Jorge, sobre o que Lúcia pensava das falhas na investigação e sobre o futuro do caso de Ricardo. Felipe se manteve mais afastado, atento às reações dos presentes, enquanto Lúcia, no centro daquele círculo, foi bombardeada por flashes e microfones estendidos. Lúcia não se deixou intimidar pelo tumulto. Driblou perguntas tendenciosas e não caiu em armadilhas de manchetes fáceis. Num determinado momento, uma jornalista mais jovem se aproximou e disparou. A senhora ainda acredita que é possível derrubar esse sistema? Lúcia olha nos olhos da repórter, respira fundo e responde em voz alta, clara, para todos ouvirem. Enquanto eu puder falar, vou lutar para que nenhuma injustiça passe despercebida. Não importa o tamanho do sistema, a verdade precisa de quem não tenha medo de defendê-la. O silêncio que se seguiu àquela frase foi diferente. Entre jornalistas, advogados e curiosos, muitos sentiram que aquela promessa era mais que discurso. Era o início de uma batalha, que dali em diante não ficaria mais escondida. De volta ao apartamento que ficava numa travessa movimentada da Pompeia, Lúcia sentiu que finalmente tinha espaço para respirar e planejar. O ambiente não era luxuoso, mas era acolhedor, repleto de livros de direito, pastas etiquetadas e as plantas que ela cultivava como lembrança de tempos menos turbulentos. Ali,
Afastada do tumulto do fórum e dos olhares atentos dos repórteres, Lúcia revisitou velhos hábitos adquiridos ao longo dos anos no serviço público. Analisar cada detalhe, buscar padrões onde ninguém mais procurava, desconfiar das coincidências repetidas demais. Sentou-se em frente ao notebook, cercada por xícaras de café e anotações. Sabia que aquele seria o novo campo de batalha, longe dos corredores frios do judiciário. Lúcia usava credenciais, antigas e acessos que tecnicamente já não pertenciam a ela. Mas naquele momento, só assim seria possível passar pelos bloqueios digitais colocados por gente poderosa. A cada nova senha descoberta, outro pedaço de verdade surgia na tela, e a força de vontade de Lúcia crescia. Não era só uma busca por justiça para o irmão ou para si mesma. Agora era sobre não permitir que a verdade fosse enterrada mais uma vez. Nos arquivos antigos da corregedoria encontraram-se registros que ninguém deveria esquecer. Lúcia localizou vídeos gravados por câmeras de segurança supostamente perdidos no sistema. Havia cenas comprometedoras, incluindo diálogos e movimentações de Jorge, que casavam com relatos que até então tinham sido desacreditados. Em outra pasta, encontrou laudos forjados, documentos editados e, para surpresa nenhuma, indícios de manipulação de provas que claramente eram para proteger não só Jorge, mas toda uma cadeia de comando. O mais impressionante era perceber que as digitais de Jorge estavam presentes em quase todos os episódios obscuros. Cada pista reforçava a urgência do que ela estava fazendo. A verdade, até ali abafada, precisava sair dali e chegar ao máximo de pessoas possível. Lúcia preparava cada arquivo, separava os vídeos e elaborava um roteiro seguro para entregar tudo a Felipe quando ele conseguisse novas testemunhas. Enquanto trabalhava, sentiu o peso e o perigo da missão, mas também acreditava que finalmente tinham em mãos não só esperança, mas as armas que fariam justiça ser algo mais do que uma palavra vazia. Foi só Lúcia consolidar os arquivos em um pendrive e guardar cópias criptografadas na nuvem que os sinais de perigo começaram. Não era a primeira vez que ela sentia aquele calafrio. Mas agora, a intimidação vinha de formas diferentes. Mensagens anônimas chegavam ao celular dela e do Ricardo, sempre por números desconhecidos, cheias de frases curtas como "pense bem no que está fazendo" ou "você não sabe com quem está mexendo". Aos poucos, o tom ficava mais pesado, até aparecer o aviso mais direto: "Pare agora ou o próximo passo será fatal". Lúcia não era do tipo que se assustava fácil. Vinha de família de policiais e sabia que quem ameaça dessa forma está mais preocupado em manter o próprio segredo do que realmente cumprir o que diz. Ainda assim, redobrou a cautela. Mudou as senhas, combinou rotas alternativas para ir e voltar de casa e pediu que Ricardo não andasse sozinho por uns dias. Teve conversas duras, mas necessárias, explicando ao irmão que a natureza do inimigo agora era ainda mais perigosa. O sistema não atacava só nas audiências, mas também quando ninguém estava olhando. Uma noite, Ricardo entrou na sala, com o rosto cansado e um papel amassado na mão. Olhou para a irmã, buscando algum sinal de dúvida. Mas Lúcia, imperturbável, só confirmou o que ele já imaginava. "Não vou desistir, Ricardo. Se a gente recuar agora, confirmaremos tudo o que eles acham, que a ameaça vale mais do que a verdade." Depois de tanta resistência e tanto medo engolido ao longo das últimas semanas, Ricardo se sentiu mais protegido perto da coragem de Lúcia. Ela se virou para ele e, segurando as duas mãos do irmão, falou quase sussurrando: "Encontramos o fósforo, Ricardo. Agora é hora de incendiar aquilo que eles esconderam por anos." Os dois sabiam que iriam mexer com gente muito poderosa, mas havia uma sensação diferente no ar. Pela primeira vez, não estavam se sentindo sozinhos.
O que antes era só uma luta para sobreviver tinha virado um movimento para acordar quem mais fingia não ver. Mesmo diante das ameaças, Lúcia se mantinha firme. Afinal, quando se busca justiça de verdade, coragem é o que não pode faltar. A madrugada caiu sobre São Paulo, trazendo aquele frio típico de julho, mas Lúcia nem sentia o clima. Seu foco estava totalmente no plano que havia desenhado com minuciosidade, detalhando cada passo para evitar surpresas. Apagou todas as luzes do apartamento e saiu pé ante pé, preferindo escadas ao elevador para não chamar atenção. Quando chegou à rua, checou o retrovisor do carro antes de entrar e partiu em silêncio. Seguiu caminhos alternativos. Fugiu de avenidas movimentadas e, quando achou necessário, desligou até os faróis, por pequenos trechos, guiando-se apenas pela luz dos postes, acostumada àquelas ruas e aos atalhos escondidos por entre galpões industriais na zona oeste da cidade. O destino era um desses antigos depósitos, um galpão com muro pichado e portão quase caindo, que Felipe havia conseguido graças a uma fonte antiga do jornalismo. A regra era simples: entrar e sair sem atrair olhares. Lúcia esperou 5 minutos no carro, olhando ao redor, antes de bater de leve na porta lateral. Felipe abriu e nem perderam tempo em cumprimentos. Ambos sentiam o clima pesado, mas sabia que cada segundo ali era precioso. Dentro do espaço escuro, iluminado só pela luz de um notebook e lanterna, Felipe entregou para Lúcia um envelope pardo e um HD externo. O jornalista vinha trabalhando, a margem fazia meses, recolhendo o que a corregedoria e outros setores tinham escondido. Aqui tem 6 anos de coisa encoberta, disse baixinho. Nos papéis e arquivos digitais estavam relatórios que nunca tinham ido parar em nenhum processo, gravações que mostravam acordos suspeitos, tudo cruzado com movimentações bancárias e imagens de câmeras de segurança que nunca tinham sido exibidas. Enquanto folheavam juntos algumas páginas, ficou claro: a rede de proteção ao redor, de Jorge e outros nomes da organização, ia muito além do esperado. Gravações, conversas inteiras trocadas por aplicativo, ordens engavetadas por superiores, tudo se encaixava como as peças de um grande quebra-cabeça, montado para alimentar a impunidade. Não era mais só sobre um erro ou uma omissão. Tinha se transformado em um sistema de blindagem cujo silêncio sustentava estruturas velhas de poder e medo. De volta ao carro, com o material guardado em lugar seguro, Lúcia percebeu que tinham em mãos uma verdadeira bomba-relógio. Agora, o fósforo estava aceso, e meio São Paulo logo saberia. Durante a madrugada seguinte, enquanto São Paulo ainda dormia, Lúcia ficou sentada no tapete da sala, cercada de dossiês e arquivos digitais. O que antes parecia só um grande escândalo, agora ganhava contornos de algo ainda mais doloroso e cruel. Não era apenas Jorge que aparecia nas investigações, era toda uma rede de gente conivente, cada qual protegendo e alimentando o silêncio que blindava crimes. Em meio à papelada, um nome chamou a atenção: Silvana, uma das principais testemunhas do caso original. Anos atrás, Silvana tinha aparecido disposta a falar tudo o que sabia, mas agora estava sumida e marcada por tabus. No relatório de Felipe constavam depoimentos de vizinhos dela, dizendo que, depois de ameaças vindas de carros desmarcados, Silvana foi obrigada a abandonar o bairro e, desde então, ninguém mais teve notícias de seu paradeiro. Outros relatos pintavam o mesmo cenário. Pessoas obrigadas a mudar de cidade às pressas, familiares demitidos sem explicação, recados sussurrados nos corredores dos fóruns, avisando para esquecer o passado se quisessem seguir em frente. Lúcia leu e releu cada história, consciente de que aquele ciclo era mais antigo do que se pensava.
O medo funcionava como um veneno, destruindo qualquer chance de esperança em quem tentasse mudar algo. Não era apenas a força bruta do sistema, mas também a ameaça constante, a certeza de que o fim seria doloroso para quem ousasse discordar. Testemunhas como Silvana não estavam apenas desaparecidas fisicamente. Tinham sido caladas, apagadas como se nunca tivessem existido. Isso mexeu profundamente com Lúcia, que viu ali o retrato de tudo que sempre combateu. Mas ela não permitiria que o medo vencesse desta vez. Determinada, ligou para Felipe e avisou: "Eu quero o nome de todos, do policial fardado ao chefe sentado do outro lado da mesa de vidro. A gente vai alinhar cada peça dessa corrente. Não me importa cargo, sobrenome ou apadrinhamento." Para ela, não fazia mais sentido falar em desvio isolado. O que existia era um terreno fértil recheado de conivência, onde a impunidade germinava e crescia à vista de todos. Agora, Lúcia sabia exatamente onde precisava chegar. Não em um culpado, só mas em todo o grupo disposto a sustentar esse oásis de silêncio e violência. Era o começo do desmonte de uma história antiga, feita de opressão e medo, e ela estava pronta para escavar cada camada daquela estrutura podre, nome por nome. Enquanto Lúcia avançava na investigação, do outro lado da cidade, Ricardo vivia outra batalha, uma que não envolvia ruas escuras, mas a própria cabeça. O apartamento dele, antes refúgio acolhedor, com móveis antigos de família e cheiro de café passado na hora, tinha se tornado um lugar de inquietação. Os barulhos da rua, sirenes distantes e até mesmo o latido dos cachorros dos vizinhos pareciam acionar alarmes dentro dele. Volta e meia, Ricardo acordava no meio da noite suando frio, com aquela sensação de que alguém estava à espreita, só esperando um passo em falso para fazer tudo desabar. Era difícil admitir, mas o medo tinha construído ali uma prisão que não dava para romper só com coragem. A cada notícia de uma ameaça nova, cada mensagem dúbia no celular, o pânico crescia um pouco mais. Ele mal saía para comprar pão. Esperava o telefone tocar com um novo susto, ou então alguma desculpa oficial para o atraso das investigações. A desconfiança corroía qualquer pensamento de futuro. Foi nesse cenário que Lúcia chegou, carregando uma mochila surrada por fora, mas carregada do que ela considerava a arma mais poderosa contra tudo aquilo: verdades. Dentro do pacote que ela entregou ao irmão estavam centenas de páginas de relatórios, arquivos de áudio, vídeos e planilhas que mostravam os caminhos tortos dos líderes que protegiam Jorge. Era mais do que ele jamais imaginou ver reunido. Ela largou a mochila sobre a mesa e falou sem rodeios: "Ricardo, agora está nas nossas mãos. Tudo aqui pode virar o jogo, ou colocar a gente ainda mais na linha de fogo." Por alguns segundos, Ricardo olhou para o conteúdo e para a irmã, pesando tudo que viria a seguir. Ele sabia que expor aquele material significava atrair olhos perigosos para eles, mas não denunciar seria como assinar embaixo de todo o silêncio cultivado até ali. Lúcia puxou uma cadeira, sentou ao lado do irmão e foi clara, estava pronta para usar cada detalhe daquela pilha de provas, custe o que custar. Não havia mais caminho de volta, mas, diante do medo, ela preferia ser um alvo do que testemunha, passiva da injustiça. As cartas estavam sobre a mesa. A escolha agora era entre enfrentar ou se render. E Ricardo finalmente percebeu que talvez coragem fosse mesmo contagiosa. Entre um café e outro, enquanto tentavam organizar aquele mar de documentos, Felipe apareceu, tenso, no apartamento de Ricardo. O jornalista falava pouco e sempre com os olhos atentos, como se calculasse cada palavra para não aumentar o clima de medo. "O que está em jogo não é só um nome, nem só a imagem daquele policial", avisou. Felipe explicou num tom seco que as provas reunidas por eles não implicavam somente Jorge.
Elas eram uma ameaça real à estrutura do departamento estadual inteiro, onde muita gente poderosa fazia questão de manter tudo como estava. Lúcia ouviu o alerta, mas dentro dela só crescia uma certeza. Desde que voltara de missão, ela não queria mais passar a vida vendo injustiça. Sentia-se ainda cheia de marcas do passado e não toleraria que Ricardo fosse consumido pela covardia dos outros. Felipe argumentou sobre a reação brutal que poderia vir. Lúcia, se isso estourar, as pessoas que mandam nessa cidade podem jogar pesado, com processos, manchetes, até mesmo difamações. Você pode ser queimada em praça pública. Do outro lado da mesa, Ricardo, mesmo tremendo um pouco, expressou sua preocupação. Ele sabia que muitas denúncias eram desacreditadas, que fama de louco ou interesseiro era um rótulo colado rapidinho. A burocracia sempre arrumava um jeito de contornar as denúncias mais sérias, apontando brechas ou desacreditando testemunhas. Era fácil perder de vista a verdade diante de tanto barulho armado por quem tinha interesse em manter tudo escondido. Mas Lúcia, determinada como poucas vezes o irmão já tinha visto, recusou recuar. Não tinha atravessado anos de incerteza, nem mudado sua vida ao voltar para São Paulo, só para continuar em silêncio. Olhos fixos nos dois, ela explicou. Eu fui até o fim pela minha tropa. Não vou falhar agora com minha família. Ela sabia que o próximo passo precisava ser ousado. Não dava mais para jogar escondido, esperando reconhecimento tardio. Agora era hora de amplificar a verdade. Sabia que a batalha iria migrar das ruas frias, onde o medo rondava cada esquina, para os grupos de mensagens, redes sociais, veículos digitais. Lúcia se preparou para enfrentar essa guerra invisível, onde no clique de um botão, qualquer verdade podia ser desmentida ou viralizar mostrando o que nunca quiseram que o país inteiro visse. Decidida, ela abriu seu notebook e começou a arquitetar o próximo movimento, expor tudo para além dos muros do poder. Na noite seguinte, a tensão no ar dava para ser sentida, mesmo com as janelas fechadas e a TV ligada baixinho só para disfarçar o silêncio. Ricardo e Felipe se revezavam entre o computador e a varanda de olho em qualquer movimento estranho na rua. Enquanto isso, Lúcia escrevia um e-mail curto, sem margem para dúvidas, direcionado para Helena. A jornalista era aquele tipo raro, que incomodava tanto quem era do poder, quanto quem pensava que tinha controle sobre as notícias. Ela nunca surgiu em manchetes sensacionalistas, nem frequentava festas de bastidores. Seu trabalho corria por grupos alternativos, blogs independentes e redes em que a notícia precisava apenas ser verdadeira para ganhar força. Helena era conhecida por nunca recuar diante de ameaças ou chantagens. Tinha sobrevivido a denúncias grandes, resistido a processos e até visto colegas serem demitidos, mas seguia firme, sem vaidade. Por isso, quando Lúcia pediu para Felipe entrar em contato com ela, não havia dúvidas de que ali estava o ponto de virada. Bastou uma troca rápida de mensagens para Helena surgir pessoalmente no apartamento de Ricardo, do jeito dela, jeans surrado, cabelo preso e jeito direto. Olhou Lúcia nos olhos, ouviu o resumo sem interromper e, ao final, pediu para ver tudo, página por página, vídeo por vídeo. Diante daquela pilha de documentos e gravações, Helena não demorou a entender a dimensão do que tinha nas mãos. Era mais do que uma denúncia contra Jorge ou seus protetores. Era o tipo de material que não podia esperar edição, cortes ou meias palavras. Lúcia foi clara. Helena, é para publicar tudo, sem filtro. Queremos que todos vejam nomes, cargos, histórico, cada pedaço desse sistema apodrecido. Helena balançou a cabeça meio impressionada, mas sem hesitar. Você sabe o que isso acarreta, não sabe? Não tem volta. Vai causar barulho, comentou. Mas era exatamente o que Lúcia queria. Não buscava mais proteção ou garantir que nada acontecesse com ela mesma ou seu irmão.
Ela queria impacto, queria destruir a falsa sensação de segurança dos envolvidos, para que cada nome sentido na pele, aquela pressão, aquele medo de ser descoberto, chegava de silêncio, chegava de segredos. Agora, o objetivo era virar o jogo, fazer as paredes apertarem para quem sempre se escondeu atrás delas. E com Helena ao lado, ela sentiu que, enfim, a verdade teria seu espaço. Assim que Helena terminou de montar o dossiê completo, ela não hesitou. Usou seu notebook para subir todos os arquivos na plataforma que mantinha com amigos confiáveis, aqueles jornalistas que nunca tremiam diante de ameaça judicial. O material incluía vídeos, áudios e relatórios detalhados. Em poucas horas, já na manhã seguinte, a postagem já era o assunto mais comentado por toda São Paulo. Não era só uma denúncia escrita. O vídeo trazia imagens chocantes de Leandro, o policial que tinha virado chefe de operações, usando da violência contra moradores de periferia, diante das câmeras de segurança que alguém corajosamente tinha conseguido recuperar. Nada ali era escondido. Cada detalhe escancarava o que muita gente já suspeitava há anos. Os compartilhamentos explodiram nos grupos de mensagem, no Twitter, nos perfis de redes sociais de ONGs e até de advogados influentes. Em menos de 24 horas, eram mais de 50 mil pessoas discutindo, publicando, marcando autoridades, pedindo explicações e demissões imediatas. Os relatórios, que antes estavam trancados em gavetas e em porões digitais, agora rodavam de celular em celular, alcançando famílias e vizinhos em todos os cantos da cidade. No começo da tarde, aquela sensação pesada de que nada muda deu lugar a outro sentimento. A cada novo trecho exibido, ficava difícil para as lideranças públicas fingirem que não viam. Repórteres acampavam na frente das delegacias exigindo respostas. Deputados estaduais começaram a debater a questão em plenário, dando entrevistas nervosas, alguns tentando amenizar, outros já apelando para discursos mais inflamados sobre transparência. Até mesmo a prefeitura teve que se manifestar, prometendo auditorias urgentes e investigações independentes. As famílias que antes viveram o silêncio e a ameaça, agora sentiam um fio de esperança. Mensagens de solidariedade chegavam de vários bairros. Mães mandavam áudios contando que desta vez sentiam que não ficariam sozinhas. O peso do segredo foi sendo substituído por uma corrente de apoio e cobrança por justiça. Lúcia e Ricardo acompanhavam tudo pela televisão e pelo celular, trocando mensagens com Felipe e Helena. Sabiam que o impacto inicial era só a primeira onda. Agora era esperar a verdadeira resposta do sistema, mas pela primeira vez, a cidade inteira parecia realmente acordada. Na mesma noite em que os vídeos circulavam como pólvora digital, os dias de expectativa se converteram numa tensão quase palpável no apartamento de Ricardo. Ele, Lúcia, Felipe e Helena estavam reunidos tentando traçar próximos passos, mas sabiam que, vindo de quem tinham denunciado, retaliações não eram só medo exagerado. Por volta das 2 da manhã, bateram 3 vezes na porta, forte, seco, sem esperar resposta. Antes que conseguissem reagir, homens encapuzados arrombaram a entrada, invadindo o local com passos apressados. Não usavam nenhuma identificação, mas tudo na postura e na agressividade mostrava que estavam ali para intimidar, ou pior. Lúcia, que nunca perdeu o reflexo vindo dos tempos no exército, nem hesitou. Numa fração de segundos, pegou a garrafa de vidro que estava sobre a mesa, arremessou contra o primeiro que avançou. Num movimento rápido, empurrou Ricardo para trás do sofá, enquanto gritava para que Helena alertasse a polícia pelo celular. Os agressores tentaram dominar a situação, mas Lúcia usou cada centímetro da sala a seu favor. Derrubou um deles com um chute certeiro na perna e imobilizou o outro com uma chave de braço.
Tudo isso sem perder a noção de onde estavam Felipe e Ricardo. Os minutos pareceram uma eternidade até escutar a sirene distante que anunciava a chegada da polícia, dessa vez convocada pela própria imprensa e já ciente do peso do caso. O grupo recuou, deixando clara a mensagem de ameaça, mas levando uma surpresa. Não esperavam enfrentamento, muito menos que fossem detidos na sala por uma ex-militar e expostos a câmeras dos vizinhos acordados pelo barulho. Quando tudo se acalmou, Lúcia permaneceu firme. Olhou para os irmãos e para Helena, que ainda tremia, mas mantinha o celular gravando tudo. Podem mandar quem quiser, não vão me calar, disse, mais para si mesma do que para os outros. Pela primeira vez, Ricardo percebeu uma fagulha que nunca tinha sentido. Era esperança daquele tipo raro de que finalmente podiam virar a narrativa. As horas seguintes foram agitadas, com polícia e imprensa chegando ao prédio e gente do país inteiro acompanhando em tempo real pelas redes sociais. A coragem de Lúcia fez diferença. Ninguém mais ali parecia apenas peça do jogo dos poderosos. Agora sabiam que tinham força para encarar até as ameaças de quem jamais imaginou ser questionado. Nos dias que seguiram o ataque, o clima em São Paulo mudou de vez. Gente de todos os cantos comentava o caso, de padarias lotadas até rodas de conversa no metrô. O tribunal, alvo de críticas por muitos anos pela postura fria diante de denúncias sérias, agora era o centro de todas as atenções. Camarotes, montados para acompanhar o novo julgamento, ficavam cheios. Repórteres transmitiam em tempo real e familiares de vítimas, antigas, até então esquecidas, ocupavam as arquibancadas improvisadas, torcendo por justiça, não só para Ricardo, mas para todos que já haviam sido calados pelo esquema. Dessa vez, não houve espaço para manobras ou silêncio. O escândalo, exposto por Lúcia e seus aliados, mudou tudo. A juíza do caso, pressionada pela opinião pública e pelas provas irrefutáveis trazidas a público, deu início à sessão sem rodeios. Os advogados de defesa tentaram de tudo. Questionaram a procedência dos vídeos, afirmaram que os relatórios tinham sido editados e chegaram a levantar dúvidas até sobre a sanidade de Ricardo. Mas nenhum argumento se sustentou diante dos fatos circulando nas telas dos celulares, passando de mão em mão na sala do tribunal. A verdade era gritante demais dessa vez para acusar vítima de inventar. O clima de tensão se manteve até o último momento, quando a juíza anunciou, de voz firme, a liberdade de Ricardo era concedida sem restrições. Não se tratava de favor, mas reparação. E diante do país inteiro, o tribunal admitia que a história dele era só uma parte de algo muito maior. A multidão explodiu em aplausos e gritos de comemoração, indicando que aquele não era só um desfecho pessoal, mas um novo capítulo para outros ali presentes. Na saída, Lúcia abraçou o irmão com força, segurando